Bom, a gente estava falando, Marcelo começou a gravar, né? A gente estava falando da revisão do livro aqui. Então, Gustavo, justamente por isso, né? E também por outras razões, para dar uma verificada com o texto em inglês, passando capítulo por capítulo, para a gente fazer um trabalho cuidadoso antes de cada encontro. Fábio, quando a última sugestão que eu fiz para você, talvez você não tenha compreendido exatamente, Ah, eu fiz uma sugestão com base de começar esse grupo, porque nós temos outros projetos de tradução. Eu preciso terminar a a revisão essência. com você da essência para mandar para o James. Sim, Então, começa esse grupo, depois do carnaval, etc., começa isso. com base nas traduções do Gustavo, e toda vez que durante o desenvolvimento da aula vocês encontram alguma discrepância, alguma coisa, Ok. você corrige na medida do desenvolvimento da aula. E depois você vê, se você vê que existem muitas, entendeu? Discrepâncias, aí você pode dizer, não, deixa eu dar uma revisada antes, porque está interrompendo muito, entendeu? Sim, ok. Perfeito. É fácil você, bastaria, por exemplo, o Gustavo estar presente e ele seguir e ele começar a anotar todas as discrepâncias, aí depois ele corrige no fim dele, entendeu? Você diz assim, Ótimo. então essa frase a gente vai mudar para isso, tá, em vez de tá, entendeu? É um modo fácil. Aí a gente vai ver se realmente precisa parar, fazer uma revisão, né, total, ou se a gente pode ir ajustando na medida, porque se a tradução tiver já bem feita, as correções serão mínimas, entendeu? Mais ou menos como aconteceu com a essência, né? A gente ia anotando no decorrer das aulas algumas Como vai acontecer com esse texto do Panchadasi, que o Alex fez um trabalho excelente. A propósito, Alex, eu com a sua ajuda, para me ajudar com o texto, né? A exposição, porque você deve ter se tornado um experto no Panchadasi, né? Traduzindo aqueles textos, aqueles conceitos extremamente sutis e filosóficos, né? Então, aqui e ali, se eu tiver dúvida, eu vou precisar da sua ajuda. Então, se qualquer discrepância, Alex, eu vou precisar que você acompanhe as aulas de tal modo que você possa imediatamente corrigir no seu computador ou no papel, para que a gente possa editar nos nossos files originais, entendeu? Ok, Arlindo, perfeito. Esse trabalho de tradução é incessante se a gente for pegar nas minúcias, né? O importante é só adequar a essência, né, e a coerência do texto. É como o livro do Rory, aquele livro que ele escreveu, que é baseado nos comentários dos swamis da nossa tradição. Uhum. Eu aquele livro e quando eu falei com ele, ele falou que ele já iria reescrever o livro porque ele viu diversas coisas que poderiam ter sido melhoradas, entendeu? Eu falei para ele, só, mas não existe fim para melhoramento. Exato. Cada vez que você escreve um texto, você pode escrevê-lo de modo mais claro, entendeu? Etc. Então é mais ou menos isso. Então voltando para o nosso meeting de hoje, Om Sadashiva Samarambam Sankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Nande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Uchiveda Vibhagine Yomavda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Nava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maham Om Shanti 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 Om Namaste. So this is our group satsang. It's just a ideia é simplesmente fazer um bate-papo Vedanta, cujo o tema é o Vedanta e cujo objetivo é a resolução de dúvidas, entendeu? De dúvidas, de questões, de abstrações, de confusões, de
né? De clarificar ainda mais aquelas áreas dos nossos conhecimentos que ainda são um pouco vagas e abstratas, né? Então, tendo dito isso, alguém tem alguma colocação, contribuição, questão? Você mencionou que alguém teria uma pergunta que foi enviada para você, Naga. Sim, foi o Ayrton que enviou essa questão para mim, mas ele pensava que fosse no sábado, e hoje ele não pode estar presente, mas eu falei para ele que vai ser gravado e depois ele pode ver. Ele colocou: eu quero propor uma questão para debatermos no bate-papo de grupo Vedanta. Eu gostaria de detalhar, de haver um detalhado significado da expressão oferecer o fruto ou resultado de nossas ações a Ishvara. Qual o verdadeiro significado de oferecer o fruto de nossas ações a Ishvara e como fazer isso efetivamente? Então, eu gostaria de esclarecer um pouco de confusão na questão do Ayrton, porque o conhecimento, a ciência, né, do Karma Yoga, ele demonstra que esse processo de desenvolvimento, de purificação, refinamento da mente do indivíduo, ele passa por um processo o qual Ishvara precisa ser levado em conta e que nós devemos aceitar os frutos das nossas ações, que significam os resultados, que significam os meus parabada karmas. Parabada karma é o karma na medida que ele se manifesta dia após dia, momento após momento, como a minha circunstância de vida, a minha situação de vida. Então, esse recebimento do nosso karma, são os frutos do nosso karma. O Ayrton coloca: eu gostaria de compreender o significado de oferecer os resultados de minhas ações a Ishvara. Então, existe uma pequena confusão, porque quando nós exercitamos, né, o aspecto da nossa personalidade jiva, que é aquela da recepção, receber aquilo que a vida nos oferece, nos apresenta, quando a gente recebe aquilo, a gente não precisa de dedicar esse recebimento a Ishvara, porque é Ishvara que está dedicando aquele karma a nós. Ishvara está oferecendo os frutos de nossas ações anteriores. Ishvara está oferecendo o nosso parabada karma, essa inteligência, esse conhecimento, né? Esse ser vivo, autoconsciente, né? Ele oferece os resultados de nossas ações. Então, a expressão oferecer os resultados a Ishvara não se aplica tanto, não é uma colocação muito feliz, entendeu? O que a gente tem como possibilidade de oferecer é um outro aspecto da nossa personalidade, que quando a gente recebe os frutos, quando a gente recebe os estímulos, quando a gente recebe os resultados, os nossos karmas, as nossas circunstâncias, as nossas situações, os eventos das nossas vidas, as pessoas, né? Tudo aquilo que vem através dessa interação com o campo, sempre que a gente recebe, aquele recebimento, ele nos impulsiona a responder a tais estímulos. Quando a gente responde, aí sim nós precisamos responder com o espírito de oferecimento, né? A gente responde dedicando as nossas ações a Ishvara. E o que é o Ishvara nesse sentido? Ishvara, nesse sentido, é o campo dármico, é a totalidade. São as pessoas, as criaturas, o meio ambiente. Nós queremos responder com o espírito de colaboração, de contribuição, de doação, de retribuição, né?
Então, esse espírito do Karma Yoga é um espírito de adorar, oferecer, retribuir, né, as nossas ações com o espírito de sacrifício. Qual é o espírito de sacrifício aqui? Eu vou responder ao campo não exatamente com base naquilo que eu quero e aquilo que eu não quero. Eu vou responder, eu vou agir, vou responder aos estímulos do campo, independentemente das condições, das características do meu Prarabdha Karma, do meu recebimento, né, as circunstâncias que chegaram a mim, sejam elas favoráveis ou desfavoráveis, sejam elas prazerosas ou não prazerosas, eu quero responder sempre, inabaladamente, com esse espírito de obrigado, Ishvara, sou muito grato pela oportunidade, grato pela oportunidade de receber alguma coisa que não era dentro das minhas expectativas, eu estou tentando o melhor, né, de compreender e verificar que tipo de lição eu posso obter dessas circunstâncias desfavoráveis, por exemplo, né? E aqui vai a minha ação, a minha resposta, dentro das minhas possibilidades, com um espírito de dedicação, um espírito de devoção, de gratidão, de contribuição ao campo, porque o campo é você, Ishvara. Ishvara é a totalidade do manifesto. O campo dármico também é Ishvara, porque tudo dentro do campo é Ishvara. Né? Então, aquilo que nós podemos dedicar, como dizia o Ayrton aqui na pergunta dele, aquilo que a gente pode oferecer a Ishvara não são os resultados das minhas ações. Os resultados das ações foram oferecidos a mim. Oferecer os resultados das minhas ações a Ishvara significa dizer assim, ei, Ishvara, aqui, ó, esses resultados, esse karma, eu vou oferecer para você porque eu não quero ele. Não, eu recebo um certo espírito, um espírito de alguém que quer aprender algumas lições, em qualquer caso, mesmo que os resultados sejam de grande prazer ou de grande desprazer, eu quero aprender alguma coisa, entendeu? Então, eu recebo o meu Prarabdha Karma e aí, quando eu respondo ao campo, eu respondo, aí sim, com um espírito de oferecimento, um espírito de adoração, reveneração, entendeu? As minhas ações é que devem ser oferecidas com esse espírito de gratidão, de devoção, de contribuição, etc, etc. Então, tem uma inversão na questão ali. Não sei se ficou claro, quando a gente recebe de Ishvara, a gente não tem nenhuma possibilidade de modificar aquilo que está sendo apresentado a nós como o nosso Prarabdha Karma. A gente não tem nenhum livre-arbítrio, a gente nem tem nenhum poder de escolha. A gente tem um certo poder de receber esse Prarabdha Karma com uma certa atitude. E essa atitude significa: eu sou grato, Lord, eu sou grato, eu sei que a vida é feita de prazeres e dores. Toda vez que existe um Prarabdha Karma que é desfavorável aos meus gostos, entendeu? Que é adverso, entendeu? Que é desafiante. E ainda assim eu agradeço a oportunidade, porque eu sei que existe alguma coisa aqui para mim aprender que pode conduzir ao meu crescimento espiritual. Então, quando a gente recebe, a única coisa que nos resta é receber com esse espírito de gratidão, esse espírito de querer aprender através das lições que Ishvara nos apresenta, entendeu? Mas sem nenhum potencial, sem nenhuma possibilidade de rejeitar aquilo que é, entendeu? Aí, somente quando eu sou chamado a responder, a colocar uma ação no campo, oferecer, né, a minha oferência, veja bem, Ishvara, ele produz tudo para a gente, ele fornece tudo para a gente, ele cresce a comida para a gente, ele digere a comida para a gente, ele mantém os nossos pranas, ele faz a gente dormir, faz a gente acordar, faz a gente sonhar, ele faz tudo por nós, entendeu? A única coisa que nós somos chamados a fazer
é oferecer, entendeu? As nossas ações com espírito de dedicação a Ishvara. O que significa oferecer as nossas ações com espírito de dedicação a Ishvara? Significa que as minhas ações são dedicadas a você, Ishvara, porque elas são totalmente alinhadas com as suas leis naturais cósmicas. Elas são totalmente harmonizadas com o Dharma do campo das ações, do campo dharmico, entendeu? Então, essa dedicação, esse oferecimento das Ishvaras, das minhas ações, só é possível na medida que as minhas ações são totalmente harmonizadas, conformadas, alinhadas com as leis naturais cósmicas do Lord Ishvara. Então, esse é o verdadeiro significado de oferecer as nossas ações. Oferecer os frutos, os resultados de nossas ações, é uma coisa que não está dentro da nossa esfera de possibilidade, mas a gente pode receber com uma certa atitude que até mesmo como recebedor, o modo qual eu recebo irá produzir crescimento espiritual. Se eu recebo em resistência, em dor, em reclamação, entendeu? Em indignação, em revolta, eu estou simplesmente me estagnando espiritualmente ou até mesmo, como se diz, em vez de regredindo espiritualmente. Então, o que nos resta como recebedor é a habilidade de receber a partir dessa plataforma de compreensão e conhecimento de que tudo é perfeito, existe uma lição para cada um desses eventos que ocorrem, sejam aqueles de prazer e aqueles de desprazer, e eu recebo com essa atitude. E quando eu recebo com essa atitude, como eu recebo? Em gratidão. Nós somos gratos pelos punhas, nós somos gratos pelos papas. Por quê? Nós não estamos interessados, nós somos vedantinos, não estamos interessados em atrair punha e evitar papa, muito embora punha seja importante nesse processo de melhoramento da mente, mas o nosso objetivo final não é obter punha e evitar papa, mas é transcender punha e papa, understand? Eu quero simplesmente receber tantos os resultados dolorosos como prazerosos, com esse espírito de gratidão, sabendo que tudo aqui está servindo somente o propósito da minha elevação espiritual. Eu só preciso de olhos da sabedoria para compreender que tudo, todo esse campo está sendo orquestrado de tal modo a favorecer o meu aprendizado e o meu crescimento espiritual. Então, essa é a possibilidade que nós temos como receptor, o Bhokta, como carta, aquele que coloca a ação em resposta, como carta. As nossas possibilidades são aquelas, primeiro, de compreender Dharma, compreender qual é a resposta apropriada, numa tempística apropriada também, em harmonia com as leis de Ishvara, e continuar respondendo dentro dessa harmonia com o campo, os outros seres vivos, etc. Entendeu? Então, são dois aspectos da nossa experiência humana, uma como recebedor e a outra como o respondedor, aquele que coloca a ação, carta. O Bhakti é aquele que recebe. Esses dois aspectos da nossa personalidade precisam ser refinados, purificados, de modo que quando a gente recebe através de uma plataforma receptiva de sabedoria, e quando a gente responde igualmente a partir de uma plataforma de sabedoria, e as nossas ações serão ações apropriadas, adequadas e devidamente colocadas em seus devidos tempos, né? Ações satívicas, ações dhármicas. Professor, posso dizer uma coisa? Eu aqui no meu vivo, em Portugal,
Portanto, a corrupção é a mesma coisa que no Brasil. Não há a violência que há no Brasil, nas favelas, nessa coisa toda. Mas a corrupção é transversal no governo e tudo é uma teia enorme. Toda a gente é subserviente aos interesses do governo e é capaz de se vender para o governo. E eu não faço parte de um grupo, mas eu escrevo muita coisa contra essa situação, criticando. Eu sinto-me quase, sem querer me comparar com a Arjuna, quer dizer, eu vejo-me na obrigação de ter que bater, entre aspas, em quem está à frente disto porque é uma corrupção indecente, quer dizer, eles compram as pessoas quer dizer, eu não estou a pensar em viver por uma caverna, eu vivo aqui. E eu quero deixar, ou tentar deixar que isto fique melhor com o que está, porque as pessoas são exploradas, simplesmente. Quer dizer, e quem não disser que sim a todas as coisas que o governo diz e os comandam, fica logo mal. Eles perseguem, as pessoas depois perseguem as pessoas. E eu vejo. Eu tenho que dizer, quer dizer, eu não consigo resistir, porque no Facebook eu exponho tudo e mais alguma coisa, e eu acabo de me envolver, e depois penso, eu tento não ser excessivamente agressivo, mas e tenho que dizer as coisas, porque eu acho que eles estão mal. Portanto, e é a mesma coisa, não há quase diferença nenhuma entre a corrupção do Brasil e a corrupção em Portugal, é a mesma coisa. A corrupção é corrupção. É igual, não há talvez dar tiros na rua, nem andar a matar ninguém, mas é uma coisa geral. E se toda a gente disser assim que sim e baixar a cabeça, eles fazem tudo como querem. É isto que é o meu karma, é dizer que sim, e não faz parte da minha maneira de ser, dizer amém e que está tudo bem. Eu por natureza... Qual é a sua questão, Carlos? A minha questão é, eu posso reagir e dizer e criticar, não estou indo com toda a arma aquilo que eu vim cá fazer. Eu, por alguma razão, eu estou cá, portanto, não é só para dizer amém. Sim. Senão assim não tem grande... Se é só para me elevar no sentido espiritualmente, sem fazer caso do que se passa à minha volta, então eu vou para uma caverna e sento-me lá sozinho. Não, você não precisa de ir para o extremo, de ir para um ashram, para uma caverna, etc. Você pode viver a sua vida fazendo o seu trabalho espiritual, e o seu trabalho espiritual irá produzir crescimento espiritual a você, de tal modo que você possa compreender a ignorância operando no campo, entendeu? E o modo que a ignorância impacta o Dharma Field, entendeu? Quanto sofrimento ela causa, tanta opressão, etc., etc., entendeu? Isso é uma coisa que ocorre todo o tempo, sempre ocorreu, entendeu? Existem duas forças, uma é a força produzida por Rajas e Tamas, entendeu? Que é a ignorância, a vidya. E a vidya, ela constantemente, ela oprime, ela destrói, etc, etc. Ela quer poder, ela quer controle absoluto. Isso sempre existiu, entendeu? Então, a gente pode fazer algumas ações aqui e ali que possam ter um impacto positivo, mas esse impacto positivo ele precisa partir do nosso crescimento espiritual, da nossa compreensão. Existe um ditado que diz assim: não condenem o ignorante, entendeu? Condene a ignorância, entendeu? Não condene o opressor, condene a opressão, entendeu? Não condene o criminoso, condene o crime. O mais fundamental é não condene esses atos de vandalismo, esses
esses atos de opressão, destruição, entendeu? Condenem a ignorância dessas pessoas, entendeu? Não condene o ignorante, condene a ignorância. Se a gente quiser ter um impacto a nível mais efetivo, a gente precisa compreender a causa fundamental de tudo isso, que é a ignorância, entendeu? A ignorância espiritual. A ignorância espiritual é uma ignorância que eu comecei a usar já há algum tempo, é uma ignorância que compreende a ignorância da minha real natureza como Satya, que é a natureza de todos, o ser, a consciência plena, e a ignorância de Ishvara em seu relacionamento com o Jiva e com o campo dármico. Esse é o conhecimento total, completo, né? Eu tenho me referido como conhecimento espiritual, Satya e Nitya. Então, essa ignorância em referência a esse conhecimento espiritual é a causa fundamental de toda essa opressão, de toda essa crueldade, de toda essa maldade que a gente vê, essa avareza, essa mesquinhez, insensibilidade. Tudo isso é fundado naquilo. Então, o que a gente pode fazer, Carlos? Você tem duas possibilidades. Se você se sente inclinado a ser um político ativista, ou social, ou ambientalista, ou político ativista, entendeu? Você faz isso. Mas você vai estar tentando resolver o problema mais na superfície. E, muito provavelmente, você vai ter que combater violência com violência. Entendeu? Opressão com opressão. A gente vê todas essas revoluções, elas nunca realmente trouxeram os resultados desejados, porque reagir à opressão com opressão, reagir à violência com violência, entendeu? No final das contas, ela mais violência. gera violência e, no final, as pessoas que tomam o poder, elas continuam mais ou menos no mesmo padrão. Por quê? O problema fundamental não foi nunca abordado, que é essa ignorância espiritual. A menos que esse conhecimento, né, espiritual ele seja disponível em todos os níveis, em todas as camadas da educação, né, de todas as sociedades, a compreensão de Deus, não o Deus apresentado pelas religiões como aquele que está ali, que vai mandar você para o céu, mas dentro da cultura védica, que é essa cultura revelada pela consciência, entendeu? Altamente sofisticada e clara e sensível, entendeu? Então, na medida que as pessoas inteligentes começam a compreender esses conhecimentos espirituais, que fazem sentido, entendeu? Que não são sujeitos a objeções lógicas, entendeu? Porque eles são evidentes, eles são claros, são fundados até mesmo na nossa experiência, não examinados. Então, mais pessoas compreendem isso, menos violência, menos opressão, menos crueldade, menos corrupção existirá. Então, você tem duas opções. Se você se sente muito compelido a fazer alguma coisa nesse sentido, você saiba que a sua energia será canalizada por ali. Ou você evita ver essas notícias na televisão, no jornal, na internet, entendeu? E focaliza o seu trabalho, né? Sem fugir do mundo, focaliza o seu trabalho, o seu estudo, a sua contemplação, de modo que você possa elevar-se espiritualmente e ter um impacto positivo, naturalmente, nas pessoas ao seu redor. Que é assim que essa transformação pode ocorrer a nível social, entendeu? Ninguém sabe se talvez seja muito tarde. Recentemente, eu conheço de duas pessoas extremamente boas que muito provavelmente vão morrer de câncer. Uma é a pessoa do Shine World, que tem um câncer generalizado, uma pessoa que estava até ajudando Ramji recentemente, uma pessoa super doce, super linda, super gentil, que estava lutando com diferentes cânceres já há 10, 20 anos, e agora parece que Ishvara
resolveu acabar com ele, entendeu? Que agora espalhou o câncer, etc, etc. E uma outra pessoa, que é um irmão de um amigo meu mais íntimo, é o irmão do Stan, também chegou com essa diagnose de que o câncer dele é terminal, né? E são pessoas boas, né? Então, o que a gente faz numa situação dessa, né? Pessoas boas morrendo de câncer, né? Tantas pessoas cruéis, pessoas, né, do mal, como a gente diria no Brasil, né? E, né? Então, a primeira ideia nossa é dizer assim, porra, Ishwara, tem alguma coisa errada com o seu sistema, porque você está acabando, você está destruindo pessoas boas e está deixando tantas dessas pessoas cruéis vivas, sempre mais fortes, né, economicamente, isso e aquilo. Mas ocorre que a gente não tem a visão de Ishwara, a gente não compreende o todo, entendeu? Então, no final das contas, esse conhecimento, quando ele é muito bem assimilado e integrado, ele nos permite compreender que essa ordem é uma ordem inteligente e perfeita. Se alguém que é bom nessa vida está deixando a encarnação numa idade jovem, com tanto potencial de desenvolvimento, até mesmo de ensinar Vedanta, etc., é porque é exatamente o que aquela alma precisa, porque esse é um sistema meritório, um sistema fundado em karma, entendeu? Um sistema kármico psicológico. Então, essa compreensão, que é uma compreensão baseada nas escrituras, porque nós não temos a perspectiva, a visão, a perspectiva de Ishwara para compreender todas as vidas passadas de cada um dos jivas, os nascimentos subsequentes, etc., e o porquê eu vou recolher essa pessoa agora. A gente não tem essa visão, entendeu? Então, não havendo essa visão, não nos resta que aceitar aquilo que o mundo de hoje é. Nós estamos, né, devastando esse planeta maravilhoso, acabando, devorando os recursos naturais que nos restam. Ninguém sabe quantos anos ou décadas a gente tem ainda num planeta vivível, entendeu? Em condições mais ou menos estáveis. E a gente não sabe o que pode ocorrer de modo a mudar o curso desses eventos, né? Porque a gente não está fazendo nada para merecer um resultado diferente, nós, a nível planetário, entendeu? Aí uma pessoa diz, porque os poderes estão na mão dos governantes, a gente precisa tirar o poder das mãos do governante. Vai tirar o poder das mãos dos governantes como? Entendeu? Como a Arjuna fez, foi matar os outros. Eles parecem aqui que só entendem se eu der com pau com mais força com que eles deram para a gente. Se a gente não der com mais força, mas eu dá vontade, né? Diversas vezes já falei, o Brasil precisa de 1000 Arjunas. Isso. Precisa de uma revolução realmente. Isso mesmo, uma revolução. Mas eu não vou fazer a revolução, entendeu? Porque não é a minha natureza, não é o meu Dharma, não é o meu Swadharma. Agora, você tem que decidir qual é o seu Swadharma, se é aquela do revolucionário ou se é um Swadharma de alguém que quer crescer espiritualmente e obter moksha. Você tem que ver, porque se você se torna um revolucionário político... As duas coisas. Eu quero crescer, mas quero que eles endireitem isso. Mas não é bem as duas coisas, porque se fossem as duas coisas, você já seria parte da força militar ou a força policial do seu país, você já seria um soldado, um coronel, um sargento, entendeu? Mas você não é. Entendeu? Por exemplo, se existe muita injustiça, a mim não significa que as pessoas devam pegar a arma, como nos Estados Unidos, e começar a combater as injustiças. Isso é caos social, né? São as pessoas cujo dharma seja restabelecer a ordem, são aquelas que precisam ser instigadas para restabelecer a ordem, né? Porque senão é caos social total. Se cada pessoa no mundo fosse armada, se no Brasil todos fôssemos armados como são os americanos, imagina, né?
Cada O um. Bolsonaro quer que toda a gente tenha direito a armas. Esse presidente do Brasil. Nos Estados Unidos eles estão tentando desarmar o povo também. E no Brasil é o contrário. Estão a tentar armar o povo. Por que que eles querem armar o povo? É para terem poder. Porque no fim de contas o que eles querem é poder. Dá uma reduzida boa na população, coloca a arma na mão de todo brasileiro, coloca um pé de guerra na rua. Mas esse não é muito tempo. Agora eu descobri um outro aspecto da sua personalidade, Carlos. Você é um político revolucionário. E você... Sempre fui toda a vida, sempre estive no contra. Ok. Os governos, quando estão no governo, nunca fazem aquilo que prometeram. E eu critico sempre. Eu estou sempre no contra. Você está já na lista Mas negra? Agora estou a ficar velho. Agora só escrevo no Facebook a dizer o que está mal. Já não passa disso. Lembra de colocar as soluções também, não só os problemas. E você já está na lista negra do governo em português? Já. Você está na lista negra? Então você não tem nada a perder. Vai lá. Já estou na lista negra e eles já perseguiram as minhas filhas, já por causa de elas trabalharem para o governo, já não foram promovidas por causa das atitudes que estão. Mas eu não consigo deixar de tomar as atitudes. Então, tudo bem, essa vida você continua assim, 50% o seu Swadharma é a busca da moksha, e 50% é a busca de uma revolução social. Nenhum problema. Na Revolução dos Cravos, onde você estava, Carlos? Estava na tropa, mas ainda pus escravo nenhum, porque eu vi logo que aquilo ia descambar. E logo a seguir, os comunistas quiseram tomar conta do poder. Então fizemos uma revolução com os escravos em que morreu uma pessoa. Eu farto-me dizer, os heróis portugueses, esses embarcaram para o Brasil, para a América, para os Açores, para a Madeira. O que ficou em Portugal é tudo uns desgraçadinhos que são capazes de fazer uma revolução. Vejam, a gente tem ao lado os espanhóis, quando fazem uma revolução, é tiros, é para matar, é para ir para a frente. A gente em Portugal ninguém faz nada. Deixa o Portugal para lá. A minha sugestão é você ficar menos focado no Portugal, no português, etc., e ficar mais focado no seu trabalho interior, entendeu? Essa é a minha sugestão. Gustavo, você ia te perguntar alguma coisa que você tinha me dito? Sim, eu ia perguntar. Pronto, acho que agora eu ativei o microfone. Sim. Então, eu estou com uma dúvida aí que tá pegando para mim, porque está me agitando muito a minha mente. O que acontece é o seguinte, professor, na medida que a gente vai progredindo, a pessoa começa a reconhecer a incapacidade do mundo de satisfazer as necessidades do cara em termos de completude, satisfação, etc. Então, você começa a focar a sua atenção mais na busca por conhecimento, você começa a realizar mais práticas que vão preparar a mente, etc. Mas uma coisa que eu tenho percebido, pelo menos é o que está acontecendo comigo, é que a minha mente ainda tem um hábito muito grande de buscar essa completude externamente. Então, quando eu me sento para estudar, por exemplo, eu quero sentar e ouvir o Swami, a minha mente está assim, ó, entendeu? Muito extrovertida. E eu não compreendo, eu não entendo, porque se eu já compreendi que eu não vou encontrar satisfação em nenhum objeto, que eu sou a fonte da satisfação, então por que isso continua? Entendeu? Isso está me gerando muita aflição, muito sofrimento e sem uma causa legítima, entendeu? Não, a causa legítima é uma causa muito evidente, muito embora não seja muito tangível, mas são vasanas rajásicas. Você tem muitas rajas no seu corpo causal, entendeu? E esses movimentos rajásicos, eles são como aqueles macaquinhos que ficam pulando de galho em galho, apresentando sempre uma noção, uma ideia, um pensamento, um desejo, um medo na sua mente. Então, quando você está ali para assistir uma aula de Vedanta, seja com o Swami, seja com o Fábio, seja comigo, entendeu?
e você vê que você está captando só 20%, porque os 80% do tempo a sua mente está visitando outras noções, outros pensamentos, outros conceitos. Então, isso simplesmente significa que você vai precisar de ouvir aquela mesma aula 5 vezes, na esperança de que em 5 vezes você vai conseguir pegar uns pedacinhos daqui e dali, juntar, e no final das contas você vai ouvir 50%, 60%, 70% da aula, entendeu? Quanto mais rajásica a mente, mais repetição do Shravana você precisa fazer, porque cada vez você vai captar alguns fragmentos diferentes. Eu não tinha ouvido isso, naturalmente, eu estava pensando sobre aquele outro problema, estava pensando sobre a minha namorada, estava pensando sobre isso, pensando sobre a escola, né? Por isso que a gente diz que a mente extremamente rajásica ou tamásica, ela precisa ser preparada através do Karma Yoga, principalmente, entendeu? De modo que ela desenvolva sattva suficiente para poder ouvir atentamente, entendeu? E ouvir realmente, escutar, captar, depois poder refletir, contemplar, resolver dúvidas, entendeu? O primeiro passo é ouvir. Mas uma mente extremamente rajásica, ela ouve 10% daquilo que foi dito. Entendeu? Você sabe que não existe nada, a nível consciente, você sabe que não existe nada lá fora, esses pensamentos de coisas, do mundo, etc. Não existe nada lá fora que possa te completar, né? Isso a nível consciente. Mas a sua mente inconsciente, o seu corpo causal, ele não sabe ainda disso. Essa compreensão sua de que nada no mundo exterior pode me completar, ele ainda não foi devidamente implantado no seu corpo causal. Somente na medida que ele cria raízes no seu corpo causal é que ele vai neutralizar essas vasanas que continuam a propor coisas, pessoas, situações, ideias que talvez possam te completar. Entendeu? A nível consciente, você compreendeu, não existe nada que eu possa, eu não quero correr atrás de nada, eu quero ouvir o Swami, eu quero ouvir o Swami, eu quero ouvir o Fábio, etc. Não, mas existe uma esquizofrenia, uma divisão, a sua mente consciente compreendeu, mas essa compreensão ainda não cresceu raízes no seu corpo causal, entendeu? Isso leva tempo e a única solução é ouvir repetidamente os mesmos ensinamentos. É por isso que já no início eu dizia para você, não fique preocupado em ler os livros a nível acadêmico, entendeu? Veloz, porque se você ler rapidamente, eu tinha esse problema quando eu era jovem, eu tinha uma deficiência, uma incapacidade de foco. Então, eu lia um livro, eu tinha que ler diversas vezes livros acadêmicos da escola, porque eu perdia muitos pedaços, porque minha mente era fragmentada, era rajásica, entendeu? Era aflita, era extrovertida. Então, não existe nada que a gente possa fazer que não seja ler o mesmo texto diversas vezes e depois fazer a compilação como quebra-cabeça das partes. Aí, veja bem, Vedanta é ouvir, 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 até que a gente vai desenvolvendo a visão do Vedanta, a visão completa das escrituras, o modo de você ver o mundo e compreender a realidade desse mundo aparente. Você está me ouvindo, Gustavo? Ok. Então, esse quadro, essa visão, ela se desenvolve gradualmente dependendo da nossa condição mental, dependendo da nossa predominância de sattva. A gente precisa ouvir repetidamente o mesmo texto até que a gente possa juntar os pedaços, as partes e desenvolver a visão do Vedanta. Entendeu? Então, não se sinta frustrado de ter que ouvir o mesmo texto diversas vezes e contemplá-los diversas vezes. Por quê? Porque a minha capacidade de recepção é comprometida. Porque eu tenho muitas rádios, ou eu tenho muitas tamas. A pessoa tamásica ouve um pouquinho, aí ela apaga. Ouve um pouquinho, aí ela apaga. Não que vá dormir, mas a mente ela
ela entra num estado de apatia total, que ela já não reflete aquelas ideias, aquelas noções, aqueles pensamentos, entendeu? Ela se satura rapidamente, né? Então, a chave para o nosso progresso, evolução espiritual, é toda ela baseada na cultivação e desenvolvimento de uma mente predominada por mais e mais sátiva, entendeu? Entendo. Então, eu estava falando... Peraí. Certo. Eu estava falando para o senhor que eu estava estudando aquele texto do Bhaja Govinda, e aí eu lembro que o Swami Paramarthananda, ele fala que as escrituras, elas prescrevem a vida de um Vaidika em 4 etapas, né? Sendo que aquelas 2 primeiras são destinadas à Karma Yoga. Então, é por isso que o indivíduo... É porque eu fico pensando que, no meu caso, eu já queria cair de cabeça para estudar os textos, entendeu? E agora, com essa explicação que o senhor deu, eu vejo que é importante o cara continuar engajado na ação para assimilar a atitude de um Karma Yogi e acabar com esse extrovertimento mental, não? Eu tenho tentado indicar isso para você já há muito tempo, que não é produtivo tentar estudar e ler, tentar passar por todos os Upanishads, etc., se a mente não está preparada ainda, entendeu? A minha sugestão para você é fazer parte do Vedanta Brasil, acompanhar todas as classes do Fábio, todas as classes do Alex, as classes minhas, entendeu? Participar do Facebook e, aqui e ali, fazer os seus estudos também de alguns textos do Paramarthananda. Paramarthananda é o melhor professor para você, no sentido que é aquele que explica os ensinamentos de modo mais simples, claro, entendeu? E prático, e lentamente, gradualmente, repetidamente. Né? Então, a minha sugestão é que você participe ativamente do Vedanta Brasil, pare de querer ler todos os Upanishads, porque por agora, você compreendeu que não está produzindo resultado. Por quê? Porque você consegue ouvir 10 ou 15% daquilo que você leu, ouviu. Entendeu? Porque sua mente é rajada. Esses ensinamentos, eles não permanecem a menos que numa mente extremamente rajásica ou tamásica, entendeu? Porque no momento que você ouviu ele, a sua mente já pulou para um outro pensamento, ela já não tem tempo de refletir, contemplar e desenvolver dúvidas, e resolver dúvidas, etc, etc. Ela fica pulando de ideia em ideia, entendeu? Então, essa tendência rajasica, essa tendência extrovertida, ela precisa ser corrigida. E para você, principalmente, o Passana Yoga não é tanto recomendável. Você pode fazer um tipo de pujas, repetição de mantras, entendeu? O Passana Yoga no sentido de japas, aquelas meditações mais repetitivas de mantras, etc. Isso pode ajudar, mas principalmente o estudo, a reflexão, a contemplação e a aplicação dos ensinamentos do Karma Yoga com a ajuda do grupo, com a ajuda do Fábio, do Alex, com a ajuda do seu professor, entendeu? Respondendo, fazendo perguntas, eu respondo a todas as suas perguntas, entendeu? Sem o Vedanta, ele funciona bem, mas ele funciona somente quando o indivíduo é devidamente qualificado e quando o indivíduo é em associação com um professor ou um grupo de professores qualificados, entendeu? Ou uma sanga de pessoas que estão dedicadas a esse desenvolvimento e que oferecem total apoio, entendeu? Eu sei que você tem evitado de participar e desfrutar desse espaço do Vedanta Brasil, mas agora, publicamente, diretamente, eu sugiro que você reconsidere isso, entendeu? Com base naquilo que você expôs publicamente agora. Sim, mas eu tinha seguido as suas recomendações no passado, porque eu falei assim, eu estava pensando em participar das aulas da Essência, mas naquele tempo eu já ouvi o Paramarthananda. Então o senhor me recomendou, ou você faz uma coisa, ou você faz outra, porque senão você não se dedica a nada direito, entendeu? Então, o que eu tenho feito é participar das aulas de sábado, ao vivo, quando eu posso, que às vezes eu estou tendo aula dia de sábado, Sim, e durante a dentro do semana possível. eu tenho...
e durante a semana eu tenho ouvido ele, entendeu? Sim. Agora, a minha problemática maior era essa do extrovertimento mental, porque eu estava evitando engajar em ação, achando que a solução seria somente o conhecimento. Até que agora que eu estou começando a me tocar, que eu não estava preparado para estudar, entendeu? Apesar de eu estar ali, mesmo nos textos iniciais, revisando o Tati Vaboda, vendo algumas desses textos mais introdutórios, mas ainda assim, eu sinto algumas dificuldades quando eu preciso fazer o que eu tenho que fazer, entendeu? Aflição, muita insegurança, ansiedade com resultados, entendeu? Esse tipo de coisa. Então, esses grupos, os grupos do Alex e do Fábio, eles criam um espaço no qual as pessoas elas contemplam conjuntamente os versos e os textos e resolvem as dúvidas, as considerações, as reflexões em grupo, entendeu? Aquilo é muito enriquecedor porque diversas pessoas participam. É muito mais produtivo do que você sozinho ouvindo os ensinamentos de alguém com quem você não pode interagir, entendeu? Os ensinamentos do Paramartananda são, na minha opinião, os melhores que existem, mas a pessoa precisa estar mais qualificada. Eu, com o Paramartananda, raramente eu tenho uma dúvida, E se eu tiver uma dúvida, eu simplesmente ouço de novo, e then, pim, aí eu compreendo exatamente o que ele estava querendo dizer, entendeu? Mas eu sou mais qualificado do que você. Você sozinho é melhor que você trabalhe em grupo de pessoas, num grupo o qual um pode ajudar o outro, entendeu? A decifrar, compreender, etc. E aquilo que não é compreendido, vocês podem passar para mim e eu posso também resolver aquelas dúvidas, entendeu? É complementar, né, professor? Se cada um de nós aqui tem uma liberdade para ir estudar diretamente os textos do Paramartananda, do Dayananda, Sim. mas essa associação com o grupo, como o professor falou, Gustavo, é muito, enfim, positiva, né, no sentido do desenvolvimento de uma assimilação mesmo dos ensinamentos, porque em grupo a gente fica vendo a mesma questão por vários prismas, cada um pensando um pouquinho a respeito, dando sua contribuição. Então, nesse sentido, é muito... Quando você ouve o Paramartananda, você está exercitando o Shravana. Quando você estuda no grupo, você está exercitando o Manana, contemplação, reflexão e resolução de dúvidas, entendeu? Que não é diferente de Nididhyasana, porque na medida que você vai resolvendo dúvidas, você vai assimilando. Nididhyasana é assimilação, entendeu? Então, um estudo de grupo é uma forma de Manana Nididhyasana. Esse seminário que nós faremos aqui é uma forma de Nididhyasana e Manana, ok? Porque vai ser um grupo muito dinâmico, onde a gente vai juntos, né? Nós vamos começar a ler os versos, eu vou começar a comentar os versos, dando abertura, que eu preciso saber exatamente os conceitos que estão sendo compreendidos e não compreendidos, porque é um texto bem mais sofisticado, bem mais sutil, mais filosófico no sentido positivo, porque a gente vai ficar analisando a natureza do espaço, por exemplo, entendeu? A natureza da existência, a natureza de Maya. Então, são temas extremamente sutis que são importantes, principalmente para as pessoas com intelectos mais sutis, mais desenvolvidos, entendeu? Com questões mais filosóficas, etc. Né? Então, tudo isso vai ser um trabalho de grupo. Eu, quando faço com esses encontros, eu sempre invito as pessoas a virem a participarem e eu coloco claramente também para facilitar as pessoas, no sentido que elas não pensem que elas vêm para um grupo onde existe um orador e os outros têm que estar em silêncio. Eu falo, venha, vamos fazer o nosso Nididhyasana juntos, entendeu? A minha proposta é sempre essa. Vamos fazer o nosso Nididhyasana juntos, nosso Manana Nididhyasana juntos, porque
producente, produtivo, tanto para vocês como para mim também, entendeu? Super dinâmico. Alguma outra coisa, Fábio? Não, só queria reforçar mesmo o que você já tinha dito, professor. E o Alex? Você está melhor, Alex? Oi, Arlindo. Estou melhorando aos poucos. Se continuar com esse pigarro assim, eu vou dar uma olhada no meio. Você vai vir de ambulância ou você vai vir de carro? Pois é, um risco, né? Eu vou ir dirigindo, olha só. Dirigindo 6 horas até aí. É. Ô, Arlindo, eu queria muito agradecer. Você quer que eu vá te buscar? Aí eu dirijo. Ô, Arlindo, eu queria muito agradecer essas 2 respostas que você deu para o Carlos e para o Gustavo, que elas esclareceram muitas coisas, né? Aqui para mim, né, algumas dúvidas que eu estava. Eu tenho um perfil muito parecido com o Carlos, né? Então foi interessante ouvir isso que você falou. E com relação ao Gustavo, algumas coisas eu vinha já observando assim, há alguns anos também. Acho que é preciso uma exposição contínua, né? Não é uma questão de volume de coisas, né? É uma questão de se isso está sendo introjetado na compreensão ou não. Interessa o quanto a gente come, né? Exatamente. Quanto a gente consegue digerir, processar e assimilar. Isso. É o que é relevante mesmo. Muito bacana essas respostas, viu, Arlindo? Achei assim, formidáveis. Assim. Ótimo. E depois você me diz, Alex, porque eu conto com você para me ajudar com o Panchadad. Se for preciso, eu vou lá te buscar. Não, eu vou chegar aí. Eu vou chegar aí devagarinho, mas chego. Tá tranquilo. Ok. Professor Arlindo, posso fazer uma pergunta? Sim, é o Cardoso? Sim. Oi, Cardoso. Legal ouvir vocês. É a primeira vez que a gente se fala? Eu tenho uma certa dificuldade de assistir às aulas online, porque eu estou morando perto de uma reserva e aqui é ruim de internet, né? Eu estou aqui no meu telefone celular, estou aprendendo a lidar com o Zoom aqui, com esse programinha. Eu estou sem internet fixa, às vezes fica difícil. E questão de trabalho, a hora que eu estou saindo do trabalho, eu trabalho até às 19 horas. No trajeto, eu moro longe, né? Recreio dos Bandeirantes, aqui no Rio. E são 2 horas, né? Até chegar aqui e tal. Aí já terminou a aula e tudo, aí não dá para me assistir. Você tem assistido os videotapes, Cardoso? Tenho assistido, claro. Legal. Maravilhosos. Então, professor, eu queria lhe fazer 2 perguntas, talvez 3. Vamos ver. Primeiro, é o seguinte: na morte do corpo físico, segundo os Vedas, né? Na morte do corpo físico permanece o corpo sutil e o causal, né? Esse corpo sutil, ele também desaparece com o tempo ou ele é permanente até a liberação? Ele só dissolve em moksha? É isso que eu queria saber. Essa é a primeira pergunta. Esse corpo sutil, um modo simples de compreender o que ocorre depois da decomposição, ou quando o corpo sutil, o corpo físico já não mais consegue sustentar, dar um habitat, né, para o corpo sutil. O corpo sutil requer um corpo físico em condições, né, funcionais, de modo que ele possa exercitar, através desse corpo físico, a função de interação, de experimentador, conhecedor, através dos órgãos da ação, os órgãos. Então, quando esse corpo físico já não serve esse propósito, quando esse veículo, ele não serve mais o propósito, não serve mais como um veículo para a mente, para o corpo sutil. Então, esse corpo sutil, ele se desprende do corpo físico, apesar de todo o apego que o corpo sutil desenvolve pelo corpo físico, né? Ele se desprende. Então, quando ele se desprende, o melhor modo de compreender isso é que ele permanece ainda como uma
entidade individual. A gente pode chamar a alma individual. A alma individual é o que vai transmigrar de nascimentos a nascimentos e nascimentos, sempre com o objetivo de dar continuidade ao seu karma, entendeu? Continuar a trabalhar os seus karmas, continuar a aprender lições, resolver coisas do passado, entendeu? Lições de vida, crescer, evoluir. A evolução não vai sempre assim, a gente existe sempre potenciais de involução, tanto quanto evolução, né? Então, a alma individual, né, quando deixa o corpo físico, ela permanece individualizada através de quê? Através das minhas vassanas, entendeu? Essas vassanas que no sono, que no meio da noite, durante o período ainda de associação com o corpo físico, essas vassanas produzem os estados do sonho, que nada mais é do que uma projeção subjetiva da minha realidade mental e emocional, né? Eu não tenho um corpo, entendeu? Eu não tenho os meus órgãos físicos sensoriais, eu não tenho os meus órgãos de ações físicos, mas ainda assim eu tenho tudo aquilo que eu experimentei no passado como impressões, memórias sutis. Então isso vai projetar uma realidade subjetiva que vai ser experienciada por esse corpo sutil, mas é puramente uma realidade subjetiva, né? Então, esse senso, esse sentimento, esse sentido de individualidade, ele permanece após a morte do corpo físico. E ele tem um poder tão grande através de Maya, e o desejo dele de experienciar, de dar continuidade. A vassana mais fundamental que existe em Mitya é a vassana por experiência, entendeu? Então, esse corpo sutil, esse corpo de vassanas, cheios de desejos e aversões, coisas não resolvidas, que ele quer dar continuidade, apegos às pessoas, situações de vida, o meu filho que eu deixei aqui, a minha, etc. Essa alma, esse corpo de vassanas, ele vai naturalmente, com a ajuda de Maya Ishvara, encontrar um outro veículo de modo que ele possa retornar, né, num corpo físico e dar continuidade à sua história kármica, né? Agora, esse corpo sutil, embora ele não tenha início, por um outro motivo, embora ele aparentemente seja eterno, ele não é completamente eterno, porque ele pode ser dissolvido completamente através daquilo que nós chamamos autoconhecimento e moksha, libertação. Por quê? O que mantém esse corpo sutil, entendeu? Individualizado, que mantém ele, entendeu? Como uma força mental, emocional, energética, entendeu? Individual, é esse senso do eu, o indivíduo, com os meus quereres e não os quereres, é isso que mantém essa energia chamada o corpo sutil compacto, entendeu? Isso que produz essa força gravitacional que mantém ele como se fosse um cluster ou uma unidade. Com o moksha, com o autoconhecimento e moksha, todas essas forças energéticas de quereres e não quereres, gostos e desgostos, coisas que eu quero fazer, elas se dissolvem de tal modo que essas energias, entendeu? Elas já não produzem o potencial, já não possuem o potencial de gerar um novo veículo de experiência, um veículo de interação, um corpo, né? Um corpo físico, né? Então, é sem início, mas tem um fim, e o fim é através do autoconhecimento e moksha. Quando isso ocorre, a alma individual ela se dissolve na alma universal, que significa essa entidade individual ela se dissolve no ser universal. Essa mente individual se dissolve na mente universal do Lord Ishvara, entendeu? Entendi. Agora, no Pralaya, no momento que ocorre a noite de Brahma, né, seria no Pralaya, esse corpo sutil
do não realizado, né? Do indivíduo que não atingiu o moksha, ele é dissolvido no corpo causal do universo. Seria isso? Ele é aparentemente dissolvido, mas ele não é realmente dissolvido. Ele permanece como potential, potência. Ah, eu sei, potential. Potencial. Permanece como semente, como potencial. Quando o pralaya termina e o universo, né, novamente é projetado a partir das 3 energias do elemento, todas essas almas individuais, gradualmente, entendeu? Elas emergem a partir da onde elas tinham interrompido para fazer aquele sono junto com o Brahman, né? Aquele período da noite de Brahman. Então, nada é... Por isso que a gente diz que o universo jamais foi criado, jamais será criado, entendeu? Por quê? Porque o universo jamais deixou de existir. Ele existe manifesto e ele existe como potência, como semente, entendeu? Ele existe como semente e ele existe como universo manifesto. Mas ele nunca deixa de existir, o universo. Quer dizer, esse próprio corpo causal do Purusha, né? Vamos dizer assim, né? O corpo causal pertence ao Purusha, né? Ao ser pleno, né? Uhum. Ele é mantido eternamente. Porque quando eu estudei anteriormente, com outros textos, eu entendia que o corpo, o manifesto, só o Purusha permanecia, até o corpo causal desaparecia, mas não é bem isso, então. Realmente o corpo causal ele é o próprio Maya, né? O corpo causal é o próprio Sim, Maya. Seria é o corpo macrocósmico causal, é a Maya. Um outro nome para Maya. É. Entendi. Ele permanece, porque Maya é uma coisa que existe e que não existe. É um poder inerente ao ser que existe sempre presente com o potencial de manifestar essa ordem aparente de realidade chamada cosmos, o universo. Mas existe sempre ali, tal qual um talento de um indivíduo. Entendeu? Se eu tenho alguns talentos, se esses talentos não são jamais manifestados, entendeu? Esses talentos ainda assim existem, mas não foram jamais manifestados. Entendeu? Eu talvez até saiba que eu tenho esse talento, mas eu sei que eu não sou meu talento. Entendeu? Meu talento pode ser manifestado, não ser manifestado. O meu talento existe, mas não existe, porque existe somente se ele vem manifestado. Manifesta. Caso contrário, ele permanece como um potencial, uma semente, uma possibilidade, né? Então, do mesmo modo, Maya sempre existe como uma possibilidade, como um potencial, como uma semente. Entendeu? Ele não é a consciência e ele não é o mundo, ele é um agente intermediário que causa o mundo, uma vez que a consciência não causa nada. Porque ela é causeless, é a carta, ela não se modifica, ela não cria nada. Compreendido, professor. Na verdade, nem Maya cria, né? Maya aparentemente cria. Nagar, então, uma questão que ficou para trás, uma certa ocasião eu cheguei a colocar no grupo, aí a gente não falou mais sobre isso, assim, então, um universo, ele nunca é projetado do zero, né? Ele vai ser sempre manifesto com base na informação do universo anterior, antes do Pralaya. Faz sentido pensar desse modo? O que você tem a dizer a respeito? Sim, faz sentido. Porque Maya é a matéria-prima, esse Prakriti Maya é a matéria-prima a partir do qual o universo ele se projeta, né? Uhum. E ele vai da projeção do universo, ele se recolhe em seu estado potencial, naturalmente do seu estado potencial, que é a causa, ele se remanifesta como o universo. É sempre o mesmo matéria. Por isso que até mesmo a ciência diz que matéria não é criada. A matéria não pode ser criada, a matéria não pode ser destruída, entendeu? É um ciclo, né? Ela pode simplesmente ser transformada em energia
Entendendo? A energia, ela se transforma em matéria do mesmo modo. Maya permanece, né? E nesse caso, a energia mais sutil, né? Então, ela existe eternamente como potência. E existe uma relação, professor, dos pralayas com a total comprometimento do Dharma? É só aí que ocorre os pralayas, quando o Dharma ele foi comprometido de tal modo que é como se fosse um mecanismo de salvaguarda, vamos dizer assim, de Ishwara, vamos começar de novo? Essa questão eu não posso responder, porque eu nunca encontrei Nenhum de nós. esse debate. Eu nunca ouvi nenhum dos nossos homens falando. Eu só ouvi falar coisas absurdas. O tempo referente à noite de Brahman e o dia de Brahman. E são milhões, bilhões e bilhões milhões e milhões e milhões de anos para cada yuga. E cada yuga é uma tempística diferente, entendeu? O ciclo de todas as yugas. Aí depois você tem que multiplicar por tantos números, até completar o ciclo de um dia de Brahman. E aquilo ali, numa linguagem temporal relativa, né, à nossa medida de tempo aqui, são 300, 400, bilhões de anos, entendeu? Então, são coisas absurdas. Bilhões ou trilhões de anos, não sei, é uma coisa totalmente absurda. É inconcebível. Inconcebível. Então, a gente não precisa nem de levar nada disso ao pé da letra, mas o fato é que, por conclusões lógicas, através, né, da inferência ou da compreensão da lógica por trás desses ensinamentos, e também aquilo que a gente tem descoberto, a ciência tem descoberto ultimamente, a gente sabe que a energia e matéria elas jamais são destruídas, elas sempre existem, né? Ou como potencial, energia, ou como matéria manifesta. Então, nada desaparece da existência. A mesma coisa é Maya, ele existe como energia, ele aparece e depois são ciclos de tempos, né, diferentes. A gente vai ter muita chance de discutir algum desses temas no Panchadasya. Então podemos dizer que enquanto houver, nem que seja a mais pequenina coisa adármica por resolver, o universo vai sempre acabar e recomeçar, nem que seja para resolver só aquela parte que ficou por resolver. A gente não sabe exatamente, tantas coisas são misteriosas, Maya é um mistério, existem diversas coisas que as escrituras dizem que nós somos incapazes de compreender através da lógica, entendeu? É difícil para a gente compreender o porquê de tantas rajas e tamas condicionando a mente das pessoas, né, ao ponto de nós estarmos devastando, talvez destruindo a vida no nosso planeta, né? Então, a gente não sabe o porquê de tudo isso, qual é o objetivo de tudo isso, entendeu? Então, quando isso vai ser reciclado, etc. Então, tem muitas questões que não existem respostas. Às vezes eu gostaria de escrever para Paramahansa, porque o Ramji não gosta muito de falar dessas coisas, para ter uma ideia do que passa na cabeça dele em referência a condição que nós vivemos nesse planeta atualmente, porque eu ouço nos discursos dele, frequentemente ele coloca, né, que nós estamos vivendo numa situação que o declínio é total. Eu gostaria de perguntar para ele, mas você acha que existe a possibilidade de uma inversão de tendência aqui? Você acha que, de repente, possam ocorrer 5, 10, 15 Shankaracharyas que vêm aqui e têm um impacto no mundo, de tal modo que essa inversão de tendência ela possa ocorrer e nós possamos começar a agir, tomarmos decisões
mais responsáveis em relação ao nosso meio ambiente e para o bem-estar de todos os seres vivos e do meio ambiente. Às vezes eu tenho vontade de perguntar a ele, porque até mesmo da parte dele, às vezes eu sinto um certo pessimismo, entendeu? Em relação ao declínio que nós estamos testemunhando no nosso planeta. A gente sabe que essas escrituras elas foram reveladas para nós, seres humanos, nesse planeta Terra. Entendeu? E que disse que existem 3 princípios em Mitya, um é Ishvara, o outro é Jiva, o indivíduo que experiencia o seu meio ambiente, e o outro é o meio ambiente, Jagat. Entendeu? E todos os ensinamentos do Gita em relação a esses 3 fatores que precisam ser entendidos, de modo que o Jiva, que é a entidade experienciadora, conhecedora, possa viver em harmonia com o meio ambiente, desenvolver sabedoria e descobrir a real natureza desses 3 fatores, Shvara, Jiva e Jaga. Somente os Jivas, o Jiva humano, a propósito, tem a capacidade de descobrir a verdade, né? Mas por que esse Jiva humano acaba desenvolvendo mais rajas e tamas? Por que ele acaba rejeitando os ensinamentos espirituais? Se torna materialista ao ponto de devastar o planeta, entendeu? Simplesmente por avareza, por ambição, por ignorância, etc, etc. Por que esses ensinamentos védicos perderam tanta força, né, popularidade, de tal modo que esse espírito ignorante, materialista, está tomando conta de quase todas as sociedades do mundo, até mesmo as sociedades comunistas, as sociedades do hinduísmo, do Oriente, etc. Por quê? Por que tudo isso? Eu gostaria de fazer essa pergunta a Dayananda para ver se ele tem uma visão mais ampla que possa me dizer. De repente eu vou escrever para ele, agora que eu escrevi a minha primeira carta para ele, eu tenho já a possibilidade de escrever uma segunda, fazendo essa pergunta. Boa ideia. Há quem diga que a raça humana já acabou e já vamos na quinta ou na sexta. Portanto, se calhar vamos acabar outra vez e vamos Mas não importa, veja bem, não importa a condição dos nossos meios ambientes. A gente sabe que a situação do mundo, muito provavelmente, ela vai piorar antes de melhorar. Vai se tornar sempre mais difícil viver nesse planeta. Do jeito que as coisas estão indo, entendeu? Devorando o resto dos recursos naturais, poluindo os mares, poluindo tudo, entendeu? Criando sempre mais cambiamento climático, né? Mudança climática, aumento da temperatura e todas as repercussões. Então, a gente sabe que as condições de vida no planeta se tornarão sempre mais difíceis. Mas não importa. A vida aqui é feita de prazeres e dores, punha e papas, e através dessas experiências de punha e papa, a gente tem sempre a mesma possibilidade de crescer espiritualmente e desenvolver essa compreensão espiritual que nos liberta do samsara, independentemente da condição do campo. Então, as possibilidades para a nossa elevação espiritual e libertação permanece a mesma. De repente, é até mais potente agora, porque a gente, em geral, a gente cresce mais na presença de adversidades do que na presença de circunstâncias muito favoráveis, entendeu? O importante é tirar o máximo proveito daquilo que nos resta. Alguns de nós somos já mais idosos, de repente, a gente vai deixar o corpo antes que as coisas fiquem mais complicadas aqui. Outros, né, estarão aqui e presenciarão situações ainda bem mais difíceis e complicadas, a menos que Ishvara mande para cá uns 50 Arjunas e uns 20, 30 Shankaracharyas.
Tinha uma pergunta do Fernando, professor. Alô? Está escutando? Estamos escutando, Fernando. Não. Está com uma falha na sua conexão, viu, Fernando? A conexão do Fernando está dormindo. Parece que encontrei a solução. Para esse tema, nada? Não tem áudio? Está cortando um pouco. O que eu achei bem importante, né? É que a ignorância espiritual, né? Isso seria talvez, Fábio, um tema para colocar nesse curso do Gita, porque é isso que é o problema, né? As pessoas entender o espiritual dentro da própria ignorância, né? Talvez seja uma chave isso, né? Ou seja, um conector. Né? Tá ruim, viu, Fernando? Esse problema do mundo inteiro, né? Vamos lá. Fernando, tenta cortar a transmissão de vídeo para ver se facilita a chegada do áudio aqui. Sim, ok. Não tá dando, Fernando. Escreve pra gente o teu ponto aí. Naga, tem uma contemplação assim que ia ver o que você pensa a respeito, que dá perspectiva de Ishvara, não há o Adharma, só existe Dharma, no sentido de que Ishvara não sofre consequências das mudanças no campo, né? Ishvara é a inteligência que regencia, que orquestra tudo. Então, nesse sentido, a Dharma seria aquilo que é da nossa perspectiva, onde no campo a gente sofre as consequências, né, dos resultados do nosso karma individual, os karmas coletivos e por aí vai. Mas da perspectiva de Ishvara, o Dharma é sempre o Dharma. O Dharma está íntegro, né? Sim, essa é uma boa colocação. O Ishvara não é um Jiva, o Ishvara não tem karma. Ishvara, ele simplesmente ele é uma soma de leis, né, inteligentes, muito bem ordenadas, que estruturam o campo. Mas Ishvara, ele se desdobra a produzir essas entidades experienciadoras. Então, essas entidades experienciadoras, principalmente o Jiva humano, são aquelas que devem lidar com karma, com dharma, e com a dharma, a violação, com os prazeres e dores, punya, papa, tudo isso se refere ao Jiva, né? Do ponto de vista de Ishvara, isso é simplesmente parece um jogo que ele facilita, sim, e a qualquer momento ele pode dizer: cansei desse jogo, virou muita confusão lá, os caras estão se matando, etc. Vamos fechar esse filme, entendeu? Vamos fechar esse filme aqui, abrir mais tarde de novo e começar de novo, quem sabe, né? Porque ele não é envolvido, porque não é karma dele, não é dharma dele, mas ainda assim é ele que projeta e propicia e que sustenta o campo, facilita para os jivas, né? Esse relacionamento entre Ishvara, Jiva e o campo é crucial, é importante. Mas, por outro lado, é importante compreender que a gente não precisa nem ficar muito abalado com tudo isso, porque, como diz o Krishna, Arjuna, no início do Bhagavad Gita, no capítulo 2, ele diz: "Ei, come on, não se preocupe, entendeu? Vai, faça o seu dever, lute, entendeu? Mate, destrua essas pessoas, mesmo que sejam seus gurus, seus primos, seus tios, seus avós, porque nada disso é real.
entendeu? Todo mundo é somente o ser, a consciência, e a espada não vai cortar eles, o fogo não vai queimar, nada vai ocorrer a eles, entendeu? Então, de um ponto de vista desses ensinamentos mais superiores, a gente não precisa ficar muito preocupado com nada disso, porque essa é uma projeção, uma sobreposição aparente, entendeu? E que todos nós, tudo o que existe, né, em Mithya é nada, mas Satya, né? E como Satya, como consciência, como ser, como existência que nós somos, nada pode ocorrer a ninguém, nem aos opressores, nem aos oprimidos, entendeu? Como os jivas, eles podem sofrer, eles podem ter que lidar com seus karmas, dharmas, papas, punhas, etc. Mas, do ponto de vista desses ensinamentos mais elevados, a gente não precisa se preocupar, porque nada realmente ocorre. Só para ilustrar uma coisa interessante, eu tenho um amigo meu muito querido, cujo irmão dele foi diagnosticado ontem como um câncer terminal. E é muito curioso isso, porque às vezes as pessoas se sentem liberadas, se sentem yanis, e às vezes elas são endossadas como yanis, mas às vezes facilmente ocorrem situações de vidas nas quais o indivíduo ele se dá conta de apegos, de identificações tão grandes com objetos do campo, que o indivíduo acaba sofrendo, né? Esse meu amigo, que supostamente é um Yani liberado, ele está passando por essa experiência do irmão dele mais jovem, que ele viveu muito intimamente por toda a sua vida. Ele tem 70 anos, esse meu amigo. O irmão dele talvez 68, 67. O irmão dele está morrendo. Ele está cuidando do irmão dele e ele está passando por todo tipo de emoção e sentimentalismo, e dor, e tristeza, e chora muito, etc, etc, etc. Então, o que isso significa dizer? Por que eu estou ilustrando isso? É porque esse conhecimento espiritual, chamado moksha, ele somente frutifica em sua totalidade na medida que ele nos imuniza contra essas reações de dor, entendeu? De apego, dor, dependência, de tristeza profunda, decorrente desses apegos que nós desenvolvemos, entendeu? Com objetos do campo com os quais nós estamos afetados. Agora, imagina, se você é completamente, na condição de Arjuna, completamente afetado ou dependente ou apegado àqueles indivíduos no campo, do outro lado do campo da batalha, que são primos, tios, avós, gurus, que ensinaram tudo a ele. Se você se sente sentimental, emocional, confuso, você perde a sua discriminação porque você descobriu que você não pode realmente perder aqueles objetos, entendeu? A perda daqueles objetos representa para você uma instabilidade, uma dor mental, um pânico mental, emocional muito grande. Então, essa é uma situação chamada samsara, uma situação de dor, de apego, de dependência, de grief, de sorrow, né? De tristeza, de dor, etc., devido a esse apego com os objetos de samsara. Então, do ponto de vista do ensinamento mais elevado, o nosso objetivo é aquele de chegarmos a um ponto de nossa evolução, de compreender o ensinamento completo e saber que tudo que tem um início tem um fim, né? Cada objeto ele nasce, ele cresce e ele decai, degenera e ele morre, né? Isso é parte natural do fluxo da vida. E isso pode ocorrer também a nível planetário coletivo. Todos os planetas, todas as estrelas, todos os corpos celestiais têm um início e um fim, né?
seja ele um fim devido a um asteroide que impacta e destrói uma civilização, ou seja através de algumas atividades humanas, né, de nossas civilizações. E existem pessoas que dizem que toda civilização, quando desenvolvem tecnologias mais avançadas, elas quase que invariavelmente elas se autodestroem antes de desenvolver a tecnologia de time travel, de space travel, de viajar no espaço e no tempo, entendeu? Porque quando você tem acesso a todas essas tecnologias, a gente vai desenvolvendo e a gente não tem a mente de Ishvara, a gente não tem a perspectiva de Ishvara, a gente nunca sabe os efeitos colaterais, entendeu? Os resultados que não são vistos, the unseen results of what I'm doing, you know? And so on. Então, a gente incorre em diversos problemas que nós antes não sabíamos que eram potenciais. E depois, quando os problemas ocorrem, as nossas estruturas sociais já dependem daquelas tecnologias, daquelas atividades, e a única coisa que nos resta é dizer assim, nós, através da nossa inteligência tecnológica, a gente vai encontrar soluções para tudo, o que não é necessariamente o caso, né? Qualquer que seja a circunstância, se existe um momento para um planeta, ou para um indivíduo, ou um grupo de pessoas, entendeu? Deixarem o corpo físico, isso, na verdade, não deve afetar o Jnani, porque o Jnani sabe que o fogo jamais pode queimar o indivíduo em sua essência livre e independente, como ser consciência. A água jamais pode afogar o indivíduo em sua essência livre e independente, né? Nada pode afetar o indivíduo, né? O fogo jamais irá queimar o indivíduo em sua essência livre e independente, como consciência pura, existência pura. Então, esse ensinamento final, ele já resolve esse problema. Se esse conhecimento não for devidamente assimilado e muito firme, claro, a gente tem o conhecimento de Mithya, e aí a gente tem que fazer pazes com o Ishvara, apesar de nós não compreendermos a equação total de Mithya e o porquê dessa prevalecimento de tanto adharma, de tantas pessoas adhármicas, entendeu? A gente tira o chapéu para Ishvara e diz, ok, Ishvara, obrigado pela oportunidade, a coisa aqui está ficando mais difícil, mas eu compreendo que a sua ordem é uma ordem desenhada à perfeição, e se tudo isso está correndo, é porque é tudo isso inteligentemente desenhado para um fim que é de interesse de todos, né? Da totalidade, do manifesto, etc, etc. Então, é mais ou menos por aí. Obrigado, Nagar. Ok, eu vou poupar a minha voz. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, Lord. Obrigado a todos. E a gente se vê em Joanópolis. Aqueles que não puderem vir a Joanópolis, o objetivo nosso será o de começar a liberar esses vídeos do Panchadasi o mais rapidamente possível, de modo que todos tenham acesso a esse material, que é um material mais sutil, mais profundo, mais filosófico, mas ainda assim muito relevante ao autoconhecimento, tá? E todos possam ter acesso a esse material o mais rapidamente possível. Eu agradeço também pelo apoio, pelas doações de vocês. As doações de vocês são determinantes para a disseminação. Disseminação, que se diz? Sim, disseminação. Disseminação desses ensinamentos do Vedanta. Como a maioria de vocês sabe, eu vivo dentro de um orçamento muito limitado, e se não fosse por tudo isso, eu não poderia estar fazendo esse trabalho
de propagação e divulgação desses ensinamentos do Vedanta. Agradeço a todos e a gente se vê muito brevemente. Eu sugiro, Fábio, que o grupo do livro do Dayananda comece depois do Carnaval. Sim, vai começar depois. Juntamente com a minha última aula do Gita. A gente coordena os meus eventos do sábado com o seu e com o Alex. Perfeito. Para continuar ativando o grupo. Eu vou passar 3 meses no Brasil, aí vai ficar mais fácil para mim também. Maravilha. Bem, ficar mais focado no Vedanta Brasil, porque essas viagens por aí me distraem um pouco. Ok? Então, um abraço a todos. Om Shanti. Carlos, depois